Apresenta pra gente esse nosso mega convidado. Vamos lá, Dr. Rodrigo Amaral. Ele é ortopedista, cirurgião de coluna, fundador do BSSG, que é o Grupo Brasileiro de Pesquisa e Cirurgia de Coluna. Ele é chefe do grupo do IPC, que é o Instituto de Patologia de Coluna, e também fundador de um projeto super especial chamado Mude a Curva, que eu já quero começar falando desse projeto, Dr. Rodrigo. Conta pra gente um pouquinho dele. O que é o Mude a Curva? Vamos lá, legal. Primeiro, a frase do Zé, né? A frase do Zé é marcante, né? A gente é realmente aquilo que a gente faz o tempo inteiro, né? Então, excelência, na verdade, é um hábito, né? É muito mais a repetição do que propriamente uma arte, né? E é fazer muito, dedicação e fazer com amor que torna a gente realmente capaz e melhora a cada dia. Obrigado pela frase. E falando do projeto Mude a Curva, mais fácil ainda, porque isso é uma das coisas que mais traz realmente paixão na nossa vida, que é fazer o que a gente gosta de fazer, e principalmente quando a gente entra no cenário da filantropia, né? Então, o termo filantropia, talvez em português, ele não traga muito aquilo que é a essência da palavra em si. Eu gosto muito da frase em inglês para isso, que é o give back. Give back quer dizer devolver, e na verdade o projeto Mude a Curva é, para todos nós, fundadores do projeto, para todos aqueles que participaram do projeto, uma forma da gente devolver aquilo que a gente acredita que o universo conspirou para nos entregar. Então, essa realmente é a essência do projeto, e a gente hoje passa o ano inteiro esperando quando vai ser o próximo que a gente, exatamente, parece que tudo que a gente fez até hoje na nossa vida foi só para preparar a gente para conseguir fazer o projeto acontecer. Falando um pouquinho mais do projeto, o projeto Mude a Curva é um projeto que trabalha com crianças que esperam em filas do SUS em todo o país, que aguardam por cirurgias de escoliose. E aí crianças e adolescentes, né? A gente não tem uma faixa etária delimitada, um corte nessa faixa etária, mas a gente trabalha com doenças das crianças e adolescentes que envolvem o alinhamento da coluna, né? E aí entre elas a escoliose é a principal, mas certamente entram aí casos também de curvaturas para frente da coluna que a gente chama de cifoses, né? O problema, na verdade, ele é um problema muito grande no país, porque é uma doença silenciosa e é uma doença que, assim que as crianças recebem esse diagnóstico, e às vezes esse diagnóstico ele já vem muito tarde pela morosidade, né, do sistema de saúde, elas acabam sendo colocadas em filas de espera, né, porque essas cirurgias são cirurgias complexas e são cirurgias que são feitas em alguns centros de excelência do país, e dentro da hierarquização do sistema público de tratamento, elas precisam aguardar a vez delas na fila de espera daquela instituição. Só que o afluxo de diagnósticos e de entrada é muito maior do que a capacidade de resolver esses casos. Então a gente tem filas que, ficam 2, 3, 4 e às vezes impressionantes 10 anos na fila de espera, né? Quando a gente fala numa criança que foi diagnosticada aos 9, aos 10, né, e passou 10 anos numa fila de espera, progredindo a sua deformidade, o seu estigma, né, a sua autopercepção corporal, o impacto físico daquilo é muito grande, mas às vezes o impacto psicológico, emocional é muito maior. E pior do que só aguardar 10 anos na fila, às vezes essas curvas atingem um grau de complexidade, né, e o Zé deve ter visto isso na vida prática dele, em que elas ou são intratáveis pelo risco do tratamento cirúrgico nesse momento, ou então elas deixaram de ser crianças. E aí aquele hospital pediátrico que segurou ela na fila por 10 anos já não tem mais capacidade de tratar um adulto. E aí ela precisa entrar em outra fila para esperar uma outra oportunidade. Então é uma doença silenciosa e, ao nosso ver, muito subnotificada, porque é uma doença em que, ao contrário, por exemplo, de um câncer, né, que rapidamente pode levar à morte, ao contrário, né, de um defeito na face, que é visível, essas crianças, às vezes, elas estão aí, andando na comunidade, escondidas atrás da sua mochila, do seu moletom, por causa do estigma físico, e que ninguém sabe da existência daquele problema, mas que, para ela, aquilo realmente muda totalmente a vida dela. Então, a gente começou esse projeto de forma não pretensiosa, a gente fundou um grupo de estudos e esse grupo precisava estruturar um banco de dados para pesquisa. Passamos a captar recurso através da criação de cursos de capacitação médica, então a gente fazia eventos científicos e convidava
convidava amigos, convidados internacionais para palestrar, e com todo o dinheiro captado desses recursos de educação, a gente passou a financiar a criação do nosso banco de dados, e o excedente não fazia sentido nenhum para a gente, como grupo de estudos, usar aquele dinheiro para qualquer outra coisa que não fosse fazer o bem e fazer o bem de forma altruísta, e aí veio a ideia de fazer um mutirão de escolioses, que é a expertise de todo mundo que fundou o grupo e que, na nossa opinião, talvez seja um dos pontos mais importantes de conscientização da nossa sociedade no tema coluna atualmente. Então é isso. Maravilhoso. E a escoliose, ela tem várias características, né, que é o sobrenome. Qual que é a mais frequente no mutirão? É algo que acompanha a epidemiologia da sociedade? Mais ou menos, não é muito não. A gente tem uma característica dos mutirões um pouco diferente do que a epidemiologia da escoliose na população geral. A gente sabe que a escoliose é muito mais frequente de forma idiopática, né? Lógico, do adulto, pelos processos degenerativos, mas esses a gente nem vai incluir nesse bate-papo aqui. Ela é muito mais frequente na forma idiopática do que em outras formas. Deixa eu te interromper, Claro. Rodrigo. O que seria essa forma idiopática? Vamos lá. Boa pergunta, excelente pergunta. Talvez uma das perguntas importantes para a gente desenvolver aqui. Como eu falei, escoliose é um desalinhamento da coluna no plano frontal. Toda a curvatura da coluna acima de 10 graus pode ser definida como escoliose. E o que não quer dizer nada, porque se você tiver uma perna mais comprida do que a outra, sua coluna pode ter 10 graus de curvatura e você vai ser chamada de escoliose. Mas isso não quer dizer a etiologia, ou o fator que levou aquela coluna a entortar, entendeu? Então, escoliose, pura e simplesmente, é uma curvatura acima de 10 graus na coluna no plano frontal, vista de frente, tá? A gente não espera nenhuma curva na visão frontal. O sobrenome da escoliose diz respeito à etiologia, ou seja, qual é a causa fisiológica que levou aquela curva a acontecer. Tá. E o termo idiopático quer dizer que a causa fisiológica que levou aquela curva a acontecer, ela é desconhecida. Então, o termo idiopático em medicina quer dizer sem causa definida. Então, a gente sabe o que é a curva, a gente sabe a característica da evolução dessa curva, mas a gente ainda, como sociedade, vamos dizer assim, estudiosos, a gente ainda não conseguiu esclarecer qual é o motivo daquilo vir a acontecer. Claro, existem várias teorias, que é genético, que é metabólico, que é endocrinológico, tem um montão de coisa que se diz, mas nunca ninguém conseguiu provar, isolar um gene, né, marcar ali um loco do cromossomo que fala, é a expressão dessa proteína, ou é a manifestação dessa leptina, ou qualquer que seja aí a causa tida como a etiologia. Então isso é o que a gente chama de sobrenome. E aí a gente acaba dividindo a terceira parte, que é a idade de aparecimento. Então escolioses podem ser infantis, podem ser juvenis, podem ser do adolescente ou eventualmente do adulto. Então esse é o termo, né, a forma como a gente organiza o diagnóstico da escoliose. E a pergunta do Zé é sobre escoliose idiopática, né, que é a forma mais comum. 3, 4% da população em geral tem escoliose. Então não é um diagnóstico raro, é que a grande maioria são curvas menores e que acabam não gerando impactos muito importantes. Mas na população infantil, pediátrica, as meninas podem chegar a uma incidência de quase 5%. Ou seja, numa sala de alunos de 100 meninas, a gente tem 5 que tem escoliose, ou seja, não é uma doença rara, né? E a escoliose idiopática na população, ela é frequente, nos nossos consultórios é a mais frequente, mas na fila de espera do SUS não é. Por quê? Porque a escoliose idiopática, ela é, de certa forma, de tratamento mais fácil. Então, várias vezes, esses pacientes acabam sendo tratados, seja na fila do próprio SUS, ou seja, em médicos privados, né? E de alguma forma, esse caminho, vamos dizer assim, acaba acontecendo. O que a gente vê muito na fila do SUS são escolioses por outras causas. Por exemplo, doenças neuromusculares. Por exemplo, síndromes genéticas, né? Então, o perfil de pacientes que a gente acaba tratando nos mutirões de escoliose, do Mude a Curva, se a gente pudesse, né, equiparar no nosso consultório, a cada 10 escolioses idiopáticas que a gente trata uma neuromuscular ou síndrome. No mutirão é quase 1 para 1. A gente opera Marfan, paralisia cerebral, mielomeningocele, várias outras doenças muito mais graves do que essa idiopática por conta da característica da fila.